complementar ainda dentro dos temas de direito constitucional, traz uma discussão sobre a proposta de emenda à Constituição 8 de 2021. É uma proposta de mudança da Constituição num tema muito sensível, muito delicado, que é a relação entre os poderes, e ela mexe em um ponto relevante da tramitação das ações em que o Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade de uma lei. Para que se entenda o que motivou a discussão dessa emenda, agora aprovada pelo Senado, eu vou dar um exemplo do que aconteceu com a Lei das Estatais. A Lei das Estatais é a Lei 13.303 de 2016, então é uma lei que já está no sistema há algum tempo, mas ela foi questionada numa ação direta de inconstitucionalidade e o relator, o ministro Ricardo Lewandowski, entendeu, em março de 2023, guardem a data, entendeu que uma determinada disposição daquela lei era inconstitucional. Qual disposição que ele entendeu inconstitucional? A disposição que dizia que ministros de Estado não podiam ser nomeados como membros do Conselho de Administração de empresas públicas ou empresas mistas. A Lei das Estatais é uma lei que trouxe uma série de regras, de governança, de limitações à ocupação de cargos nessas empresas públicas por agentes políticos. E o ministro Lewandowski entendeu que havia ali uma inconstitucionalidade e suspendeu a eficácia desta disposição para todos, no controle concentrado da constitucionalidade. Depois, ele disse, eu suspendo monocraticamente, só eu decido, mas vai para o plenário. Quando foi para o plenário? Final do ano de 2023, dezembro de 2023. Quando foi para o plenário, o ministro Nunes Marques pediu vista. E o julgamento foi suspenso de novo, e agora teremos todos que aguardar o retorno da vista do ministro Nunes Marques. E não há garantia que outros ministros não vão pedir vista também. O que fez o Senado? Na proposta de emenda número 8 de 2021, o Senado tratou de 2 pontos, e os 2 pontos estão contidos nesse exemplo. O primeiro ponto, o Senado limitou os pedidos de vista no tempo e criou um certo rito. Ele acrescenta um dispositivo ao artigo 93 da Constituição Federal, que trata do Estatuto da Magistratura. E diz o dispositivo projetado na emenda, na proposta de emenda, que um pedido de vista ele tem um limite temporal de 6 meses e ele tem que ser compartilhado com todos do colegiado. Então o ministro não pode pedir vista sozinho e voltar sozinho para o plenário. Ele tem que compartilhar os autos, o processo, as reflexões dele com todos do plenário, com todos os integrantes do colegiado. Depois, só pode haver mais um pedido de vista, e esse com limitação temporal de 3 meses, um total de 9 meses. Esse foi o primeiro dispositivo da proposta de emenda, e o segundo dispositivo foi um acréscimo ao artigo 97 na cláusula de reserva de plenário. Antes de eu explicar essa limitação que a proposta de emenda traz para o artigo 97, vale dizer que esta disposição do texto original para o artigo 93, que limitava o pedido de vista dos ministros do Supremo, ela não foi aprovada pelo Senado Federal. Ela não foi para o texto final que foi remetido para a Câmara. O Senado Federal entendeu por bem tirar essa disposição e deixar do jeito que está. Os pedidos de vista sem essas limitações que eu acabei de descrever. Mas ficou na proposta de emenda a alteração do artigo 97. E o que diz o artigo 97 da Constituição Federal? O artigo 97 diz que o Supremo Tribunal Federal só declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por maioria dos seus membros. Esta é a cláusula de reserva de plenário. Para uma coisa tão importante, tão sensível como pegar uma lei que é aprovada pelo Poder Legislativo e tirá-la do sistema e dizer que ela é inconstitucional. O que faz a proposta de emenda? Ela só inclui um parágrafo neste artigo 97 dizendo: aplica-se o disposto no artigo 97 para decisões de medidas cautelares ou decisões de urgência que suspendam a eficácia de lei ou ato normativo, erga omnes, para todos, declarando a inconstitucionalidade de alguma disposição, ou a inconstitucionalidade, ou a interpretação conforme a Constituição, mas mesmo em sede de urgência. Ou seja, se a emenda vier a ser aprovada, um ministro isoladamente não pode suspender um dispositivo de lei
por entender que ele é inconstitucional. Só o plenário do Supremo pode fazer isso. Assim como já sempre foi, na decisão definitiva. É isso que muda. Porque antes o ministro podia monocraticamente dizer: eu suspendo a eficácia, acho que é inconstitucional, vai para o plenário decide aquela ação e aí declara-se ou não a inconstitucionalidade daquela disposição. Hoje, se aprovado o texto projetado, mesmo em sede cautelar, mesmo em sede de urgência, a questão tem que ir a plenário e a maioria dos membros do Supremo é que tem que decidir sobre aquela arguição de inconstitucionalidade. E só a maioria do Supremo poderá declarar, tanto em regime de urgência quanto em regime definitivo. Há uma exceção na proposta de emenda, que é a exceção para os casos em que a ação é proposta com pedido de urgência, né, com pedido de tutela de urgência, durante o recesso, que o plenário não está disponível. Ali, se presentes requisitos de urgência, um ministro sozinho poderia suspender a eficácia da lei, devendo o processo ser colocado em pauta assim que retomada os trabalhos do ano judiciário. É relevante porque diz respeito ao controle de um ato, né, o controle pelo Poder Judiciário de um ato feito pelo Poder Legislativo, e é uma questão que diz respeito à convivência e harmonia entre os poderes. É uma ampliação da cláusula de reserva de plenário. O texto foi aprovado assim no Senado, foi remetido para a Câmara dos Deputados e agora a gente vai acompanhar, dada a relevância do tema, o que a Câmara delibera e, se aprovada a emenda, a gente vai veicular mais um comentário sobre o texto final para que a gente possa, vamos dizer assim, concluir essa reflexão sobre essa importante mudança para o controle da constitucionalidade.